E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê e Geoleu Idolatria do Coração de Filipe Fontes, não a idolatria de Filipe Fontes, Um Inimigo Ignorado, editora 371. O que você pensa sobre idolatria? Geralmente as pessoas pensam em idolatria em questões um tanto externas e em questões um tanto litúrgicas, em termos de culto público talvez, adoração a deuses pagãos ou uso de imagens no culto. Mas o Filipe Fontes nos chama a atenção para o fato de que idolatria significa um pouco mais do que isso. É mais do que, digamos assim, o senso comum no meio evangélico. E esse livro aqui da editora 371, um livrinho de 100 páginas apenas, é muito esclarecedor nesse sentido. Ele é dividido em duas partes. A primeira é Conhecendo a Idolatria e a segunda é Enfrentando a Idolatria. Conhecendo a Idolatria é dividido em 3 capítulos e o primeiro capítulo ele vai falar sobre como nós entendemos a idolatria, que são esses aspectos que eu comentei. Geralmente é visto como algo externo, um pecado litúrgico, e o grande problema dessa interpretação é que, apesar de ser verdade a idolatria tocar nesses pontos, idolatria não é só isso. E se você vê como apenas isso, você perde de vista o quão impactante, o quão você pode estar sendo influenciado pela idolatria sem perceber. E como nós deveríamos entender? O primeiro aspecto é que a idolatria é um pecado interno que tem a ver com os nossos motivos e razões para fazer as coisas. E aí já se percebe como a idolatria é algo bem sutil. Uma outra questão é que a idolatria é um pecado reprodutor, ou seja, por causa da idolatria você é levado a outros pecados. Também é um pecado universal, de maneira que ninguém está, digamos assim, imune a esse pecado. Não se trata apenas de um povo ou de um costume. E corrigindo o principal erro, o principal engano a respeito de idolatria, idolatria não está restringido ao culto público, ao momento de adoração. Idolatria tem a ver com a vida como um todo. Então como é que a gente pode definir idolatria? Tomando por base Romanos 1, a partir do versículo 18, o texto diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E aí esse ponto do versículo 23, ele nos traz uma boa orientação de como a gente pode entender a idolatria. Trocar a imagem do Deus incorruptível em adoração ao ser corruptível, né? Então a idolatria é isso, é a substituição do Deus verdadeiro por um Deus falso. E essa substituição acontece principalmente em 3 aspectos. Falando de confiança, quando a gente confia em outras coisas, ou em nossa própria força, ou nossos bens mais do que em Deus. Quando nós amamos algo mais do que o próprio Deus, temos mais prazer em algum lazer, em alguma pessoa, em alguma sensação. E quando nós obedecemos, nós nos sujeitamos a alguém, a algum grupo de pessoas, a alguma ideologia, mais do que nos sujeitamos a Deus. Então, quando a gente entende idolatria nesse sentido, a gente percebe como é algo muito prático que pode estar presente em qualquer coisa que a gente faz no nosso dia a dia. O segundo capítulo ele explora a origem e as raízes da idolatria, e ele comenta sobre isso com base lá em Gênesis, na queda do homem, e principalmente quanto à sedução da serpente para com a mulher, porque a sedução da serpente tem a ver justamente com esses 3 aspectos que comentei anteriormente a respeito do conceito de idolatria: a confiança, o amor e a obediência. A confiança pela expectativa de ser como Deus. O amor porque pareceu-lhe agradável e desejoso aquele fruto. E a obediência porque se sujeitou e pegou
comeu e ainda ofereceu ao seu marido, que também comeu, e nada fez para impedir que aquela bagunça estivesse acontecendo. Esse capítulo comenta um pouco ainda sobre as consequências da idolatria, que são as consequências do primeiro pecado ali, né? Logo a questão de transferência de responsabilidade, o conflito entre homem e mulher que antes estavam em perfeita harmonia. E então, foi essa mulher que tu me deu que bagunçou tudo aqui. E a mulher ficou, né? Foi a serpente, né? Tudo desajustado ali. E a gente percebe logo as consequências disso logo no início, principalmente com os primeiros filhos. A gente vê a questão de Caim e Abel, um conflito de adoração, um conflito de serviço e de inveja, e mostrando sim um problema de idolatria. E dessa forma a gente percebe como, ao olhar para o início disso tudo, as raízes da idolatria, a gente pode levar em conta alguns aspectos da natureza humana que nos fazem pensar em como a idolatria afeta o que nós somos. Felipe Fontes destaca que o homem é um ser criado, o homem é um ser originalmente teocêntrico, ou seja, criado para viver sempre de acordo com Deus. Depois da queda, o homem se tornou um ser egocêntrico, uma tendência a fazer as coisas de acordo com a sua própria vontade e dessa forma com uma tendência à idolatria. E ainda dentro da primeira parte sobre conhecendo a idolatria, capítulo de número 3 tem o título A Dinâmica e os Efeitos da Idolatria. E esse capítulo foi um dos que eu achei mais legal, porque o que ele diz é o seguinte, que a idolatria, ela age de uma maneira tridimensional. É esse o nome que ele usa aqui? Então você vai sempre perceber, de certa forma, essas três dimensões na idolatria. A primeira dimensão seria o eu. A idolatria sempre está voltada para um olhar a si mesmo, uma busca por satisfação, por fazer a sua própria vontade, e dessa forma o eu sempre é o ídolo maior na idolatria. Se você está em pecado de idolatria, você sempre adora a você mesmo, ao invés de Deus. Essa é a substituição. Fazer o que você quer ao invés do que Deus quer. A segunda dimensão da idolatria tem a ver com as nossas carências, tem a ver com a satisfação que o eu quer atender. Pode ser segurança, reconhecimento, prazer, poder, influência e etc. Essa segunda dimensão da idolatria, ela é um pouco mais sutil porque trata-se de coisas que são, digamos assim, legítimas. Coisas que as pessoas podem desejar, coisas que até são boas, que faz parte da criação ou de nossos relacionamentos. E o grande problema é que a idolatria vem como um parasita, usando coisas boas para fins pecaminosos. E esse é um ídolo que, ora pode ser uma coisa, de vez em quando pode ser outra, e tem certa flexibilidade. Pode ser que mude com a circunstância ou com o tempo. E aí vem a terceira dimensão da idolatria, que envolve ídolos menores, e o Felipe Fontes destaca aqui como alguns autores vão chamar de ídolos funcionais, porque o objetivo deles é basicamente atender a essas necessidades do eu. Percebe a escala aí? Ídolos funcionais que atendem a essas necessidades secundárias exigidas pelo ídolo primário eu. Eu não. Pessoas que cometem idolatria. E esses ídolos funcionais, eles são muito mais variáveis. Pode ser uma pessoa, pode ser um amigo, pode ser um crush, pode ser o seu pai, o seu professor, pode ser aquele digital influencer que você admira, pode ser aquele filósofo, aquele pensador, pode ser aquele pregador, aquele pastor, pode ser um autor de um livro, pode ser um jogo, pode ser uma música. Enfim, essas coisas são usadas para atender uma necessidade do eu, e eles são chamados de ídolos funcionais porque eles são ídolos enquanto funcionam. Enquanto eles têm um potencial ou de alguma forma atendem àquela necessidade, de maneira que, a partir do momento em que esse ídolo funcional deixa de atender essa necessidade, ele deixa de ser um ídolo e ele é automaticamente descartável. Agora pense nisso aplicado a amizades, a relacionamentos. Pense no quão destrutivo isso pode ser no meio da igreja, em relacionamentos abusivos, em relacionamentos de interesses, amizades descartadas, pessoas sendo defraudadas. Pois é, aí você percebe como a idolatria pode ser terrível. Ele também comenta sobre os efeitos da idolatria. O efeito básico é que ela nos impede de cumprir o nosso propósito principal, que é glorificar a Deus. O segundo tem a ver com um ataque à nossa própria realização, porque nós fomos criados para glorificar a Deus e enquanto estamos em pecado de idolatria, estamos contrários a esse propósito. Então, ao propósito maior, a nossa satisfação ou realização e, por fim, também prejudica o próprio idólatra, porque a idolatria dá uma sensação de satisfação, de bem-estar que é totalmente enganosa e ninguém, sendo contrário ao propósito de Deus, sendo contrário à sua própria realização como criatura de Deus,
vai bem. E assim, quando a gente conhece a idolatria, a gente pode ficar muito mais atento às coisas que a gente faz. O Felipe Fontes dá um exemplo dele aqui, mas a gente pode pensar em diversos outros exemplos, que às vezes você pode comprar algo para sua sala ou para o seu marido buscando o agradar, e quando há uma recepção diferente das expectativas que você criou e você fica amargurado e chateado, isso mostra idolatria. Mostra idolatria quando você, ao querer demonstrar amor, serviço e cuidado, não sendo atendido de acordo com o que você quer, você mostra que o seu principal interesse era ser reconhecido, era ser louvado, ser aplaudido e não glorificar a Deus e servir o seu próximo. E aí a parte 2 do livro é enfrentando a idolatria. Ok, eu já entendi como ela funciona, já entendi como foi nisso, como é que eu luto contra esse terrível pecado que afeta tudo na vida. O capítulo aqui de número 4 tem o título Discernindo a Idolatria. Ele fala da dificuldade da tarefa, porque, como já dito desde o início, né, a idolatria não é algo meramente externo, é algo do coração. Envolve muito mais as motivações do que as ações necessariamente, ainda que seja possível perceber um pouco pelas ações, mas é possível devido aos princípios que a palavra de Deus nos orienta, a forma como o homem se comporta, que a palavra de Deus também nos dá direções sobre isso, e também pela atuação do Espírito Santo no crente, no meio da igreja, capacitando líderes e pastores para lidar com isso. Então ele destaca aqui algumas coisas que revelam o coração. A gente não pode conhecer o coração, mas a gente conhece coisas que acabam demonstrando o que está dentro do coração. O primeiro revelador do coração são os pensamentos. Se você vive pensando daquela forma, se você pensa muito sobre alguma coisa, isso pode revelar o seu ídolo. O segundo aspecto tem a ver com a nossa fala. O Senhor Jesus deixa bem claro que a boca fala do que está cheio o coração. Se você fala muito sobre aquilo, se você só fala sobre aquele assunto, isso pode demonstrar um ídolo. Tem gente que não consegue, tem crente que não consegue falar sobre Bíblia, mas vai falar sobre política com ele. Vai conversar sobre vacina ou sobre Bolsonaro, para você ver o tanto de coisa que ele tem de argumento, de ideia, de fundamentos, de consequências, de prática, sabe falar de tudo. Mas não sabe falar um A sobre os evangelhos. Não entende nada sobre os atributos de Deus. Não sabe nada sobre relacionamento de igreja. Onde está o coração? E um outro revelador tem a ver com as expressões de desejo. Aquilo que dá anseio, a expectativa. Ah, como eu queria isso. Ah, como eu gostaria de ter aquilo. O clássico exemplo de Raquel. Dá-me filhos, senão morrerei. E algumas pessoas ainda acham que essa é uma expressão bonitinha, né? Olha como ela desejava ser mãe. Isso é fundamentado em idolatria, em competitividade, em reconhecimento. Ou então o caso de João e Tiago. Permite-nos, na tua glória, que nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda, falando com o Senhor Jesus. Ou seja, o interesse por reconhecimento, o desejo de ter destaque. E aí um outro revelador são os nossos sentimentos. Sentimentos que demonstram ausência ou incompletude. Aquela tristeza profunda porque não conseguiu chamar a atenção daquela pessoa. Ou aquela alegria transbordante por causa de algum presente novo, ou por causa de uma viagem, ou por causa de outro tipo de lazer ou de entretenimento. Que tal alegria nunca se manifesta de igual forma no contexto do relacionamento com Deus. E aí quando a gente aplica esses princípios na nossa vida, devemos levar muito a sério, porque aí a gente percebe como estamos longe do propósito de Deus para a nossa vida. E como a gente combate a idolatria, esse é o outro capítulo que se segue. O Felipe Fontes, ele nos dá sempre pontos de esperança, mostrando como Deus se importa conosco, como que dentro do objetivo de Deus na salvação e na santificação, ele age em favor do seu povo. Isso nos dando esperança, porque como é algo tão intrínseco, como o pecado de idolatria está arraigado em nosso coração, não é algo fácil de lidar, não é algo fácil de perceber, ainda que a gente tenha essas direções, por vezes o nosso orgulho nos impede de reconhecer isso, mas a gente tem sempre que lembrar, Deus está ao nosso lado. Ele tem prazer em nos redimir, em nos santificar, em nos fazer a imagem do seu Filho. E se Ele está ao nosso lado, então sim, é possível vencer a idolatria. É possível mudar certos hábitos, certas disposições do coração. E para combater a idolatria, ele destaca aqui alguns meios de graça. Por exemplo, a palavra de Deus. E aí você pensa... Sério, velho? Isso aí eu já sabia. Pois é, ele diz, exatamente quando ele termina de falar sobre isso, ele comenta assim: qualquer tentativa de exagerar na importância da Bíblia para o combate ainda a deixará aquém
de sua real importância. Não é porque é óbvio que você não precisa ser lembrado. Não é porque você já sabe que você não precisa parar para considerar isso e colocar em prática. Não tem como. Se nós precisamos de Deus ao nosso lado para lutar contra a idolatria, e Deus se revela através da sua palavra, você precisa da palavra de Deus para lutar contra a idolatria. Então a prática regular de leitura bíblica, ou de ouvir a exposição da palavra, de estudo das escrituras, é fundamental no combate à idolatria. O segundo meio de graça que ele destaca é a oração, da gente ter sempre como perspectiva o próprio Deus diante de nós e nós diante dele, nessa luta e no nosso dia a dia, porque se a idolatria tem a ver com tudo que a gente faz em nossa vida, ter uma perspectiva corandeu, né, que nós sempre vivemos perante a face de Deus, faz toda a diferença em como nós nos relacionamos ou usufruímos das coisas dessa terra, como nós buscamos objetivos e nós trabalhamos. E oração tem muito a ver com isso, de você ter essa perspectiva perante Deus. Ele destaca também como meio de graça os sacramentos, de como a Santa Ceia é um meio de graça onde Cristo faz-se presente para nos fortalecer na fé, nossa caminhada da fé. Então, tendo isso por certo a respeito dos meios de graça, ele dá outras direções práticas de como lidar com a idolatria. Primeiro tem a ver com como você pensa sobre si mesmo. Pensar sobre si mesmo, não menos do que somos, a fim de nos desestimularmos ou ficarmos abatidos, nem mais do que nós somos para não ficarmos orgulhosos e autossuficientes. Ter um pensamento correto sobre si mesmo, a respeito da sua fragilidade, a respeito de suas limitações, a respeito da sua salvação, dos seus méritos, por meio de Cristo que você tem diante de Deus. Ter essa consciência faz toda a diferença em como você lida com as coisas no seu dia a dia. E uma outra questão também é o cultivo, e esse aqui é legal, velho. Ele destaca que no seu combate à idolatria, você cultivar relacionamentos redentivos. Você já pensou sobre o propósito sobre o qual você estabelece relacionamentos? É provável que não, e não é de se estranhar. Afinal, a construção de relacionamentos está entre aquelas atividades que costumamos realizar de modo pouco intencional, o que não é bom. A falta de intencionalidade implica a dificuldade em saber se estamos seguindo ou não a vontade de Deus nesse aspecto em particular. E ele fala de você ter ótimos e bons relacionamentos que vão contribuir com a sua fé. Ele dá um destaque a respeito do casamento, que haja uma boa relação entre marido e esposa, ou se você está buscando um casamento, que seja alguém que vá contribuir e edificar a sua fé também. Mas também ele destaca a importância de boas amizades. Em Provérbios já está escrito, né? Assim como ferro com ferro se afia, assim um homem com o seu amigo. E por vezes a gente se relaciona por meio de amizades apenas para dar risadas, apenas para curtir, apenas para coisas triviais, e não que essas coisas sejam ruins, ou seja ruim ter relacionamento por meio dessas coisas. Não é esse o problema. Mas qual é o objetivo de você ter amizade? Qual é o objetivo de você se aproximar de alguém? Se o seu objetivo se restringe a essas questões meramente circunstanciais e triviais, lamento dizer, mas você não tem relacionamentos redentivos. Você não tem amizades que vão contribuir para o seu crescimento espiritual. E talvez você deva repensar. Não necessariamente desprezar as amizades atuais, talvez até isso seja necessário em alguns casos, mas de você ter melhores amizades, ou de cultivar amizades com pessoas maduras que você já conhece. Não é possível que em todo relacionamento, com a igreja, com amigos, você não tenha uma pessoa mais madura que você que possa contribuir com a sua fé. E uma última recomendação que ele destaca aqui é levar os mandamentos de Deus a sério. Levar a sério mesmo, não achar que é brincadeira, não achar que é fácil, porque esse é o grande problema da idolatria. Lembra lá das raízes? Deus não disse que não era para comer do fruto e se comer certamente morreria? Por que eu ouvi uma sugestão exatamente contrária de que não morrerá? A gente não vai levar a sério. Foi isso que ocasionou a entrada do pecado no mundo, e é isso que acontece com a entrada do pecado em sua vida quando você não leva o mandamento de Deus a sério. No final aqui ele diz: se queremos combater a idolatria, devemos levar mais a sério os mandamentos de Deus, considerando a sua natureza preventiva. Saber os mandamentos de Deus, além de nos levar à obediência, também nos previne de algumas coisas. Se eu levo a sério os mandamentos de Deus, eu não vou estar apenas não pecando, mas eu vou estar evitando tentação, evitando me expor, evitando circunstâncias que vão me pressionar ao pecado, que mesmo se eu estiver diante delas, eu ainda posso não pecar, mas é muito mais difícil. E se eu levo os mandamentos de Deus a sério, eu sou poupado
de tais dificuldades. Olha só. Então, no último capítulo, já na conclusão, Philip Fontes ele destaca a importância do conhecimento, mas ele dá alguns toques ali para você ter cuidado. Porque o conhecimento é fundamental, mas não é suficiente. O conhecimento pode levar ao orgulho e a achar que é suficiente em si mesmo. E o conhecimento que é fundamental para te ajudar no combate à idolatria, ele deve ser sempre o conhecimento perante Deus. Daí a necessidade de se lembrar dos meios de graça, algo tão básico, mas necessário para, ao ter esse conhecimento, colocar em prática, realmente buscando piedade, santidade e agradar a Deus em tudo. Mas é isso, gente. Esse é o livrinho Idolatria do Coração, do Philip Fontes. Ele tem um destaque aqui na capa com verniz localizado, não sei se dá pra perceber bem. Eu gostei muito da leitura, foi um livro que eu peguei pesado ali pra correr, pra ler em um dia, porque eu gostei demais, assim. Eu parava de ler, eu já ficava interessado em ver a continuação. Philip Fontes foi muito claro em sua estrutura, em sua exposição a respeito do assunto. Agora, em alguns aspectos, a edição eu achei que ficou um pouco a desejar. Senti falta da numeração dos capítulos, nem no sumário, nem no decorrer do livro não tem capítulos, não sei se foi um estilo adotado, mas eu particularmente senti falta, até pra dar uma referência, né? O capítulo... Eu tava até esquecendo aqui, são 5 capítulos e a conclusão. Mas à medida que eu fui falando, eu até esqueci qual era o capítulo que eu estava. E o capítulo de número 3, a dinâmica dos efeitos e os efeitos da idolatria, é um capítulo que ele não vem com a numeração das páginas. Acho que passou abatido aí, porque esse estilo não aparece nos outros capítulos. Eu tive que numerá-los aqui de caneta, dá pra perceber aí? Tive que numerar as páginas aqui. Mas assim, nada prejudicial, nada que atrapalhe a leitura. E esse livro veio em uma das caixas do review do ano passado, o Clube Review, que eu também recomendo. Eu vou deixar aqui embaixo o link, tanto para adquirir esse livro, se não me engano você encontra em formato de e-book também, ou para comprar o livro físico, se você preferir, ou para você conhecer o Clube Review, que livros bons como esse e outros dentro do meio da teologia reformada que pode te ajudar no seu crescimento espiritual. E aí, o que você achou desse livro? Comente aí embaixo, comente o que achou dessa resenha, desse vídeo. Lembrando que pelos links da Amazon, você comprando, você sempre me ajuda. Você não paga nada mais comprando por esse link e você me ajuda, eu ganho ali uma pequena comissão. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima.